Olá pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui mais uma vez para apresentar estas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Hoje, particularmente, vamos falar, dando continuidade ao assunto do vídeo anterior, nós vamos falar sobre o outro processo de formação de palavra, que é a composição. Além desse processo da composição, vamos falar de outros processos. Vamos começar falando sobre o que nós entendemos por composição. Nós já vimos o processo da derivação, né, em que as palavras são formadas a partir do acréscimo de prefixos e sufixos. E agora vamos ver como que se dá a composição. Na verdade, a composição é um processo de formação de palavras compostas, ou seja, são palavras formadas a partir da junção de duas ou mais palavras. Quando duas ou mais palavras se juntam para formar uma outra palavra com sentido próprio, isso é a composição. Existem dois tipos, né, de composição. Tem a composição por justaposição e tem a composição por aglutinação. Inicialmente, vamos falar sobre a justaposição. O que seria a justaposição? Esse processo formado pela justaposição. A justaposição, como a própria palavra já enseja, quer dizer que a gente vai colocar uma palavra ao lado da outra, sem haver perda de fonemas, de letras. Elas vão permanecer da forma original. Então, esse processo ele ocorre quando as palavras permanecem absolutamente inalteradas. Lembrando que esse é um processo da composição, da formação de uma palavra composta. Então, ela pode ser formada por duas ou mais palavras. E essas palavras, ao se justaporem umas às outras, elas permanecem absolutamente inalteradas. Por exemplo, a palavra banana e a palavra maçã, né? Então você junta as duas palavras e formou uma terceira palavra que é a palavra banana-maçã ligada por hífen. Lembrando que as palavras compostas elas podem ser ligadas por hífen ou não. Isso depois, num próximo vídeo, a gente vai falar como que nós colocamos o hífen nas palavras. Mas por enquanto é importante saber que algumas palavras têm hífen e outras não. Mas na composição o que vale são os elementos que vão formar a palavra, ou seja, são as palavras que entram na formação da terceira palavra. Outro exemplo, olha, aqui nós temos o exemplo de vai e vem que não tem hífen. São duas palavras, observem aqui, a palavra vai e a palavra vem. Então, esse processo aqui é o que nós chamamos de composição por justaposição. Outro exemplo é a palavra girassol, né? Que são duas palavras. Vejam que, apesar de aparecer uma letra a mais, mas não é supressão de palavra, né? Porque, como aqui são duas vogais, né? O A e o O, se colocasse apenas uma consoante aqui, o S, ia soar Z. Então, por isso, foi usado o dígrafo SS, que tem o valor de uma vogal. Então, aqui tem a palavra gira e a palavra sol. Isso é justaposição. O outro processo é a aglutinação.
que é o outro processo de composição. É a composição por aglutinação. É muito parecido com a justaposição. A única diferença é que na aglutinação as palavras se juntam, mas vai haver perda de letras, de fonemas nas palavras que vão se juntar. Então, a aglutinação ela ocorre quando as palavras se juntam, se fundem, como com perda de fonemas ou alteração de algum desses fonemas. Então, é a perda de fonemas ou a alteração de algum desses fonemas, conforme nós vamos ver nos exemplos abaixo. Por exemplo, se eu pego a palavra água mais a palavra ardente, vai formar o quê? A palavra aguardente. Portanto, a palavra aguardente ela é formada pelo processo de aglutinação. Houve alguma alteração aí? Claro. Vejam que aqui tem um A e aqui tem outro A. Então, um desses As caiu, né? Houve uma perda de fonema. Logo, aqui a palavra aguardente é uma composição por aglutinação. Quando eu junto também a palavra plano mais a palavra alto, vai dar o quê? Planalto. Vejam que na palavra planalto, um dos fonemas, o O aqui, desapareceu. Então aqui é exemplo clássico de aglutinação. Em boa hora, são 3 palavras, né? Em boa hora. Juntando essas 3 palavras vai dar a palavra, a conjunção embora. Vejam o tanto de alteração que foi feita nessas palavras. Então isso aqui caracteriza a aglutinação. Vejam a diferença que há entre o processo de composição por justaposição, onde as palavras se juntam sem haver perda de letra, de fonema, e a aglutinação, em que as palavras podem sofrer perdas na sua estrutura. Agora vamos ver outros processos, né, para complementar esse estudo, que são processos que não entram nem na composição, nem na derivação. São outros processos, são formas diferentes daquelas que a gente já viu. A onomatopeia, por exemplo, é um tipo de formação de palavra em que se procura reproduzir aproximadamente certos sons ou ruídos. São palavras que vão representar os sons. Pode ser barulhos de atrito entre determinadas coisas, pode ser sons produzidos por animais, etc. Então, essa reprodução dos sons através de uma palavra é o que a gente chama de onomatopeia. Isso também a onomatopeia é uma figura de linguagem muito conhecida. Por exemplo, a palavra reco, né, produz o som do instrumento, né? A palavra bem-te-vi reproduz o som produzido pelo pássaro. E a abreviação, que é outro processo. A abreviação é a redução de uma palavra até o limite em que a gente possa compreender essa palavra. Então, ela é quando você reduz as palavras, e nós, brasileiros, nós usamos muito isso aí, principalmente nos nomes próprios, no nome das pessoas. Por exemplo, José passa a ser Zé, Francisco passa a ser Chico. Isso é o processo da abreviação. Nesse processo da abreviação entram também as abreviaturas de palavras e as siglas. É importante salientar isso, né? No processo de abreviação entram também as abreviaturas. A abreviação não é a mesma coisa que a abreviatura.
a gente está colocando a abreviatura, falando sobre a abreviatura, que normalmente acontece quando a gente pega a primeira sílaba de uma palavra com mais a consoante da sílaba seguinte e forma a abreviatura. Por exemplo, a palavra página, como é que você faz a abreviatura? Ou você bota P, só o P, ou você bota PAG, PAG, que seria a abreviatura de página. E a sigla representa cada letra ou duas letras de cada palavra que forma um nome, né? Uma instituição. Né? Por exemplo, ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a gente conhece por ONU, OEA, Organização dos Estados Americanos. Então, na abreviação, entram também as abreviaturas e as siglas. A abreviação, como a gente já colocou, que é a redução da palavra, ocorre mais ou menos assim. Para motocicleta, né? Aqui foi colocado motocicleta, mas é motocicleta, se diz moto. Motocicleta, moto. Então, esse moto aqui é o que é a abreviação. Para metropolitano, a gente usa a palavra metrô. Então, isso aqui é a abreviação de metropolitano. E por aí vai. Toda abreviação é a redução da palavra até o limite. Como a gente já colocou, isso é muito comum mesmo nos nomes próprios, nos nomes de pessoas, né? Hoje é uma tendência assim da redução dos. Vamos agora ver o outro processo, né? Que é o hibridismo. Hibridismo. O que é hibridismo? É quando você tem uma palavra formada por elementos por radicais de línguas diferentes. Aí você chama de hibridismo. Essa palavra hibridismo quer dizer isso, né? Quando duas palavras se juntam de elementos de línguas diferentes para formar uma outra palavra. No Brasil, nós usamos muito isso porque na língua portuguesa se usa muito elementos de origem latina e de origem grega. Se utiliza muito isso, principalmente radicais latinos e radicais gregos. Esses radicais existem aí aos montes, né? As gramáticas, elas têm listas muito grandes desses radicais que são usados na língua portuguesa e a gente usa muito no dia a dia. Por exemplo, a palavra sociologia. A palavra sociologia pode até nem parecer que ela tenha dois elementos formadores, mas ela tem o elemento sócio e o elemento logia. O elemento sócio é um elemento latino, né, de origem latina, e o elemento logia é de origem grega. Então nós temos sociologia formada por um elemento latino, de origem latina, e outro de origem grega. Então essa palavra sociologia aqui, ela é dada pelo hibridismo. Outro exemplo, a palavra automóvel. Automóvel, então, o que é um automóvel? Automóvel é um veículo, né, de transporte, é um transporte, né? Então, a palavra automóvel, ela é formada por auto, que é de origem grega, que significa por si mesmo, e móvel, que vem de mobile, que é latim. Então, seria mais ou menos pelo sentido desses elementos, a palavra automóvel significaria aquilo que se move por si mesmo, né? Auto por si mesmo e móvel que se move por si mesmo. Então aqui
nós temos palavras de origem grega e palavras de origem latina. Então, isso aqui é o hibridismo. Interessante observar essa formação de palavras. São processos que são muito utilizados na língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido esses processos.